E aí, quais são as taxas, então, Dan? Porque uma das coisas que falam muito uma das vantagens do consórcio com relação ao financiamento é que o financiamento tem juros absurdos e o consórcio tem taxas menores, só que tem um reajuste. Isso. Hoje no consórcio, por exemplo, apesar da pessoa, né, ser contemplada em 2 a 4 anos, né, a diferença entre o financiamento e consórcio é muito grande, né, em termos de custo final. Então a gente está falando ali, né, de um financiamento onde a gente brinca lá que você compra um apartamento para você e dá outro pro banco de presente em forma de juros, né? Compra um carro, dá mais até 1,5 ali pro banco, então você paga o dobro da metade, né? Porque depois terminou de pagar, seu carro vale a metade na depreciação, você pagou o dobro da metade. Então já tá difícil comprar um imóvel, né? Imagina 2, né? Então, apesar de ter esse tempo, ainda viabiliza muito. Tem uma grande questão aí que foi os reajustes, que é a grande... Essa é pintado como um bicho de 7 cabeças, né? E o pessoal fica desesperado quando fala em reajuste e tudo mais. O que ocorre, né? De maneira assim, bem original, né? Quando começou o consórcio, a grande preocupação das administradoras era manter o poder de compra competitivo dos participantes. Porque, poxa, nós dois aqui tá querendo comprar, a gente é amigão, tá querendo comprar um apartamento de 200 mil num bairro legal e tudo mais, e esse apartamento de 200 mil daqui 2, 3 anos, né, ele não vai valer mais 200 mil. De repente você tem sorte e é contemplado no 3º mês, já vai lá, realiza, compra seu imóvel. Eu vou ter que esperar mais um pouco. E aí eu acabo demorando lá 2, 3 anos, quando eu chego pra comprar, 400. aí eu não consigo. Aí eu falo, pô, Duda, vou ter que morar aqui no outro bairro mais afastado, porque não deu, cara. Você se deu muito melhor que eu, exato, né? Exato. Então, o que ocorre? A administradora ela segue um conceito de isonomia dentro do grupo. Chances iguais e também direitos iguais. Então, peraí, o Duda conseguiu lá o imóvel de 200, o Danilo tem que conseguir também. Mas aí, da onde vai vir isso? Dos participantes que estão pagando. Então, qual que é a diferença do imóvel do Dan lá para ele comprar? Poxa, vai ficar mais 100 mil reais. Esses 100 mil reais dividido entre todo mundo, né? Por isso que a sua parcela, a cada 1 ano, ela sobe um pouquinho ali. Sobe a parcela, mas também sobe o valor que eu vou ganhar. O valor que você vai ganhar. Isso, seu crédito ele também é tipo proporcional? Tipo, se subiu 10%, vai subir 10% do prêmio? Isso, exatamente. Os 10%, tá, Duda? Ela não é sobre o seu saldo devedor. Ele é sobre o seu saldo devedor no momento da correção, não retroativo. Tá? É essa que o pessoal não entende, faz conta, já vi gente da NASA fazendo conta na internet, fala, cara, no final você vai pagar 3 apartamentos, porque tá considerando o quê? Reajuste, né, retroativo, e não tem. Tá. Vou te dar um exemplo. Se você fez lá um consórcio de 200, né, e seu saldo devedor inicial era mais 20%, que normalmente é a taxa de administração média no mercado de imóvel. Então a gente tá falando em 240 mil, você vai pagar 40 mil mais de taxa. Ao longo do tempo você vai pagando as parcelas. Daqui 5, 6 anos, você não vai estar mais com saldo devedor de 240. Seu saldo devedor lá vai estar em 120. Lá, quando for corrigir naquela data, a correção é sobre 120 mil que você deve. Então, de repente, sei lá, o INPC corrigiu 5%. Então, vai subir 5% naquele valor de 120 e 5% no valor da sua carta. Tá. Então, não é sobre 240 a dívida inicial, né? Senão fica um negócio absurdo, sim, né? É por isso que o que a gente fala? A correção dela é retroativa. No começo, ela vai ser mais forte. A partir do momento que você for pagando e diminuindo o seu saldo devedor, essa correção vai diminuindo também, porque seu saldo devedor vai diminuindo. E o seu crédito, em contrapartida, ele vai acelerando. Ele vai crescendo, porque é juros sobre juros. Chega num momento, Duda, vamos falar assim que a gente até brinca lá, cara, tem vantagem de ser o último a ser contemplado? Tem. Por quê? Você vai ganhar um dinheiro muito maior do que você pagou. Porque a velocidade de correção da sua carta de crédito é muito maior do que o seu saldo devedor, que está diminuindo com o tempo. Então vai chegar no momento que a taxa vira negativa. Você vai pagar lá 260 mil reais no final e você vai receber uma carta de 310, 320. Caramba. Então, inclusive lá no YouTube, lá a gente tem um vídeo sobre isso, né? Falando, e com cálculos de mês a mês até o final. A vantagem de ser um dos últimos. Dos últimos, né? O que eu levo se eu ser um dos últimos, né? Todo mundo fala, você é o último. Mas, cara, pelo menos você recebeu uma boa rentabilidade ainda de tudo isso. Óbvio que, né, às vezes não era o objetivo da pessoa. Tem gente que faz, né, com esse objetivo mesmo. Sim. Pô, eu quero aposentadoria daqui 15 anos, vou deixar num débito automático aqui, 300 reais por mês, 100 mil agora corrigido daqui 500 anos, né, 15 anos, né, eu vou ter essa correção. Tá, e aí, pensando, você vai ter o reajuste, só que você também tem a taxa. A taxa, ela varia de acordo com a empresa que você está fechando? Varia. Muito? Varia. Muito. Só uma coisa.
Quanto que é mais ou menos o reajuste? Tem um índice? Ele segue esse INPC? Isso. Inclusive, Duda, de tanto criar esse estigma de tipo, reajuste e tudo mais, tem administradora de consórcio que colocou um reajuste fixo. Porque tem muita gente que fica nessa preocupação. Pô, se explodir o INCC, meu consórcio... A administradora, primeiro, ela fixou. Todo ano vai corrigir 3%. Tá. Ponto. É isso que corrige. Tá. Então já tem empresas desse tipo. Tem empresas que não corrigem. Tem consórcio para todo tipo, cara. É só pesquisar. Eu acho arriscado os que não corrigem, né? Porque imagina, você entrou lá e seu dinheiro tá sumindo, não tá acompanhando, né? Mas tem, se a pessoa quiser. Você tem administradora que tem um índice, mas bloqueia. Então, tipo, é o INCC, mas no máximo 8%. Tá. Se bater lá o teto, não deixa compor mais. Tá. E aí você tem os outros índices, INPC, INCC, IPCA, e você tem vários, né, que as administradoras seguem. E aí a taxa, então, ela varia de acordo com a empresa. Então Sim. tem empresa que tem uma relação, tipo assim, quanto melhor a empresa, mais confiável e menos calote, maior a taxa? Não funciona dessa maneira. Assim, eu sempre entendo assim, a relação custo-benefício, sabe? A gente tem que sempre olhar. Existem administradoras assim que cobram muita taxa e não entregam o serviço que deveria entregar. Tem, né? Como todo mercado. Então, é sempre o custo-benefício. Hoje, você encontra taxas de administrações, varia de segmento, tá? Quanto maior o prazo, maior a taxa de administração. Por exemplo, o imóvel tem uma taxa mais alta do que automóvel. Automóvel, as taxas elas variam em torno aí de 13%, você vai ver até automóveis de 20%. Fica variando nesse range aí. Isso quer dizer o quê, exatamente? Aonde é que se aplica essa taxa? Tá. Tipo assim, se eu vou pegar 100 mil reais de consórcio, quer dizer que eu vou pagar 140? 115, se for 15%? Isso. É juro simples o consórcio, né? Você não tem juros sobre juros ali. Então a taxa ela é aplicada numa administração que ela faz e você sente todo mês na sua parcela. Aí o que a administradora faz com essa taxa? Ela utiliza para poder pagar os custos operacionais. Tá. Né? Então é dali que ela tira lá os custos dela de APP, de back-office, de representação, né? Remunera todo mundo e obviamente para ela também. Então, mas nesse cálculo não está incluso o reajuste ainda, né? Por exemplo, faz de conta que, vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Eu vou financiar uma casa de 200 mil em 30 anos. Paguei. No final, fazendo as contas, eu financiei 200, mas paguei 400. Tem como calcular, prever o quanto que eu vou gastar no consórcio, já levando em conta a taxa e os reajustes? Tem, porque quando você vai fazer um financiamento habitacional, você tem lá normalmente, né, a taxa pré-fixada mais um componente volátil. Então, por exemplo, é 12% ao ano mais IPCA, mais TR, você tem ali uma componente. No consórcio é basicamente a mesma coisa. Você tem lá a taxa de administração, 20% mais o INCC da correção ali do que você vai ter ao longo. Só que é complicado fazer essa conta. Por quê? Porque o seu crédito corrige também, Duda. Então isso vai depender muito do momento da sua contemplação. Se você demorar 5 anos, esse INCC que você ia pagar mais, para você atualizou a sua carta. E às vezes, por exemplo, se a gente pegar ali a atualização, por exemplo, sua parcela, né? A sua parcela é R$2.000. E aí ela teve um aumento ali de, por exemplo, 5%. Estamos falando em R$100 ali. Então, no ano, você teve ali um acúmulo de R$1.200 ali, que você pagou a mais, que teve esse aumento, e sua carta de crédito, que era 200 mil, também. E teve o reajuste de 5%, agora ela está valendo bem mais. Ela está valendo ali 210 mil, ou seja, você pagou 1.200, só que você tem R$10.000 a mais para você gastar ali no crédito, né? Entendi. Então, é um pouco complicado fazer essa conta, porque ela vai variar. Tem muita gente que chega e fala assim, simula para mim. Mas você não. Aí você traz uma previsibilidade, né? Depende, você quer o quê? No primeiro mês, no último, no meio ou no final? Aí você consegue. Mas de qualquer forma, financeiramente falando, o consórcio sempre tende a sair mais barato, pegando tudo que vai ser gastado do que o financiamento. Nossa, é muito. A diferença é muito grande. Mesmo que você seja o último a ser contemplado. Tem muito. Essa compensação do valor e tal, mas é sempre muito menos que o financiamento. Para mim, isso aí é indiscutível. Não, assim, eu não entendo a matemática onde você tem uma taxa de administração de 20% em 200 meses, que vai dar 0,15 ao mês, e você tem uma taxa de juros lá de 12%, né, de juros compostos ao ano, aonde que isso não fecha as contas. A diferença é muito grande. E aí, então, a gente entra de novo naquele ponto, né? O financiamento. O que é ruim? Juros.
Sim. Vai pagar juros e vai pagar mais caro. Tudo bem que dá para você amortizar, que é uma coisa obrigatória para todo mundo que financia. Só que ele tem a desvantagem de que você vai pagar mais caro, só que a partir do momento que você comprou, você já está morando lá. Já tá A não morando. ser que seja na planta, né? Você já está morando. Enquanto o consórcio vai sair mais barato, sempre vai sair mais barato, porque não tem juros, tem taxa, tem reajuste, mas sai mais barato o financiamento, só que você não tem a garantia Isso. de se vai conseguir ser sorteado ou não para entrar logo na casa. Você tá pagando ali, mas pode ser que demore um tempo. É, exatamente. A gente fala que o consórcio você demora mais para conquistar, mas você paga mais rápido. Uhum. Então aí você tem que escolher o que você quer. Tá. Você quer entrar primeiro e demorar mais para pagar? Porque assim, a amortização é obrigatório, mas normalmente tabela saque, né? Sistema de amortização constante, você tem uma parcela muito mais alta no início, né? E pesa para o camarada conseguir ali amortizar, Mais né? Ele uma precisa graninha, né? mais uma grana. O cara tem que ter aquela disciplina que normalmente a gente sabe que o cara não tem. Então, muitas das vezes ele demora um pouco para começar a amortizar. No consórcio, né? Ele é menos da metade da parcela de um financiamento. Então, ele já consegue entrar no jogo já amortizando, por exemplo, no valor de parcela que ele ia pagar, ele já consegue pagar de 2, 3 no consórcio, né? Tá. Então é Boa. mais ou menos essa linha. Você demora para entrar, mas você paga mais rápido. Aí você tem que escolher. Tá. E no financiamento você entra rápido e demora um pouco mais ali, porque você tem uma jornada maior ali de juros para poder. Tá. Isso falando para pobre.